Olá, boa tarde. Hoje é dia 1º de abril, conhecido popularmente como Dia da Mentira. A data serve também de reflexão para um assunto importante, as fake news, ainda mais em ano eleitoral. Segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, 6 em cada 10 brasileiros acreditam que as notícias falsas podem prejudicar as próximas eleições. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre o impacto das notícias falsas no processo democrático e a campanha que está sendo realizada hoje pelo Conselho Nacional de Justiça, Fake News Não. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Plenário virtual do Supremo julga medidas impostas contra o deputado federal Daniel Silveira. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determina que a União forneça ao público dados sobre saúde indígena em 30 dias. E ainda, eleições 2022. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, se reúne com os presidentes dos tribunais regionais do Nordeste. Está em julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal a ação em que o ministro Alexandre de Moraes determinou a aplicação de multa de R$15 mil ao deputado federal Daniel Silveira para cada dia que ele deixasse de colocar a tornozeleira eletrônica. De acordo com a decisão, os valores da multa deveriam ser descontados do salário do parlamentar. Nessa quinta-feira, Daniel Silveira colocou a tornozeleira eletrônica. Bom, na decisão que está em julgamento hoje, o ministro também autorizou que o deputado circule por todo o estado do Rio de Janeiro para exercer o mandato. E ainda prevê a abertura de um novo inquérito contra o parlamentar para apurar o crime de desobediência. Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes, relator da ação, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Dias Toffoli votaram para manter as medidas impostas contra Daniel Silveira. O plenário virtual vai até às 23h59 de hoje. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União disponibilize para acesso público em 30 dias dados sobre a saúde indígena. O descumprimento da decisão pode levar a multa diária de R$100 mil. As informações devem ser tanto de indígenas localizados em terras homologadas quanto nas não homologadas. As planilhas precisam ter dados do monitoramento de barreiras sanitárias e de ações de saúde, inclusive de povos isolados que foram contaminados com a Covid-19. O ministro Luiz Roberto Barroso apontou que a precariedade das informações impede a adoção de medida de auxílio à população indígena. A decisão foi em ação apresentada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil no Supremo Tribunal Federal em julho de 2020. A entidade pedia a adoção de providências no combate à epidemia da Covid-19 entre essa população. Na determinação, Barroso considerou que houve resistência do governo federal na apresentação dos dados. Ele enfatizou que é direito de toda a sociedade conhecer as informações. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que benefícios tributários federais para compensar pandemia não podem ser estendidos a estados sem lei específica. O colegiado negou o pedido de uma empresa que, alegando dificuldade para quitar seus débitos com o fisco estadual em razão da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19, pretendia obter benefícios tributários equivalentes aos concedidos em nível federal. Em mandado de segurança, a empresa pedia a suspensão do pagamento de tributos estaduais já parcelados no período de março a dezembro de 2020, com a transferência do vencimento para o fim do parcelamento. A defesa argumentou, entre outras coisas, que uma portaria do Ministério da Fazenda autorizou a postergação do pagamento de tributos federais para os contribuintes de municípios abrangidos pela decretação de calamidade pública em nível estadual. E essa norma, por simetria, deveria ser aplicada também aos tributos estaduais. Além disso, sustentando haver ofensa ao princípio da isonomia, a empresa apontou ainda outras normas que consideram prorrogação de vencimentos para micro e pequenas empresas.
O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo sob o fundamento de que cabe aos estados legislar sobre os tributos de sua responsabilidade. No STJ, a relatora do recurso da empresa, a ministra Suzete Magalhães, destacou que, embora o judiciário reconheça os efeitos negativos da Covid-19 na atividade econômica, o Supremo Tribunal Federal, julgando um caso parecido, declarou que não cabe ao juiz decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas para amenizar os prejuízos da pandemia, sob pena de substituir a atuação dos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. Desta forma, para a segunda turma, não é possível, sem lei específica do próprio Estado, estender para tributos estaduais os efeitos de normas aplicáveis no âmbito dos tributos federais ou do Simples Nacional, ou mesmo os benefícios concedidos por alguma outra unidade da federação. Já a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a alegação de nulidade da sentença arbitral decai em 90 dias. A terceira turma do STJ reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins, que havia afastado a decadência do direito do executado e declarado nulidades no procedimento arbitral, por entender que o prazo de 90 dias da lei de arbitragem se aplicaria apenas à ação declaratória de nulidade. A relatora ministra Nancy Andrighi afirmou que, após o trânsito em julgado, a sentença do juízo arbitral faz coisa julgada material e constitui, por força de lei, título executivo judicial. Segundo ela, as vias para impugnar sentenças arbitrais são, sobretudo, duas: a impugnação ao cumprimento de sentença e a ação de nulidade. A magistrada lembrou que a doutrina considera lícito ao vencido na arbitragem utilizar as duas vias para sustentar a nulidade da sentença: a ação de invalidação ou a impugnação ao cumprimento da sentença, cumulando nesta última os fundamentos da primeira. No entanto, Nancy Andrighi ressaltou que, se a declaração de nulidade com fundamento nas hipóteses do artigo 32 da Lei de Arbitragem for pleiteada por meio de ação própria, impõe-se o respeito ao prazo decadencial de 90 dias, contado do recebimento da notificação da sentença parcial ou final ou da decisão do pedido de esclarecimentos. No caso em análise, a relatora verificou que houve transcurso do prazo decadencial entre a sentença arbitral e a ação de nulidade, devendo ser reconhecida a decadência do direito de pleitear a anulação com base nas hipóteses do artigo 32 da Lei 9.307 de 1996. Veja a seguir no próximo bloco. O Conselho Nacional de Justiça realiza hoje um tuitaço fake news não. Os detalhes em instantes. Voltamos já. Em comemoração aos 20 anos da TV Justiça, é muito importante ressaltar o excelente e precioso serviço que ela vem prestando a todo cidadão brasileiro. Aqui na TV Justiça, você consegue ter acesso a todas as questões do judiciário, com uma linguagem simples, tranquila e de fácil entendimento. Ela é muito importante para todo cidadão brasileiro, porque assim você consegue se manter informado de tudo o que acontece e que te atinge. Hoje, 1º de abril, é o Dia da Mentira. Mas nem toda informação falsa é brincadeira inofensiva. As chamadas fake news têm sido motivo de preocupação de autoridades. E segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, 6 em cada 10 brasileiros acreditam que as notícias falsas podem prejudicar as próximas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral tem adotado medidas para evitar o compartilhamento desse tipo de conteúdo. No Dia da Mentira, é comum contar histórias que não são verdadeiras e pregar peças em pessoas conhecidas. A brincadeira, antiga, pode até ser divertida, mas algumas notícias falsas não têm a menor graça. São as chamadas fake news, informações divulgadas como se fossem reais. Esse tipo de conteúdo, na maioria das vezes, é feito com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou um grupo. Em ano eleitoral, a preocupação com as fake news aumenta. Segundo uma pesquisa publicada pelo Instituto Datafolha, 60% dos entrevistados acreditam que informações falsas
podem influenciar quem vai às urnas neste ano. Boa parte das notícias falsas são publicadas em plataformas digitais. Por isso, tem um grande poder viral. Ou seja, se espalham rapidamente. Normalmente têm títulos sensacionalistas e sem fontes que garantam a veracidade do que foi publicado. Por isso, ao receber esse tipo de conteúdo, é importante consultar sites que tenham credibilidade para confirmar a informação. E, na dúvida, não compartilhar. O problema é que esses cuidados ainda não são comuns entre as pessoas. Às vezes a gente repassa em grupo, né? E não dá tempo para apurar. Sim, isso acontece bastante. E, inclusive, a gente tem que tomar cuidado para não estar compartilhando informação falsa, né? Isso é o mesmo que você passar uma fofoca de um amigo, uma coisa que você não sabe a procedência. Inclusive, você pode fazer mal para o próximo. De olho nessa situação, o Tribunal Superior Eleitoral renovou a parceria com as principais plataformas digitais para ajudar a combater a desinformação neste ano eleitoral. As ações já foram definidas em reuniões com representantes do Twitter, TikTok, Facebook, Quai, WhatsApp e Google, com compromissos estabelecidos por ambas as partes. Esta cientista política explica que as redes sociais se tornaram o principal meio de comunicação entre as pessoas com menor poder aquisitivo e menor acesso à informação. Ela cobra maior participação da mídia tradicional no esforço para esclarecer os fatos. Você tem pessoas de classes sociais diversas que não têm um acesso à educação de fato, né, o acesso formal, ou tem um analfabetismo funcional. Isso é um grande entrave também para que essas pessoas chequem a fonte dessas informações. Então, o interessante é que a grande imprensa comece, de fato, a disputar ou tentar recolocar o seu papel na formação da opinião pública. Precisa uma propaganda maciça, não só das instituições democráticas, mas dos próprios meios de comunicação em massa. Eles precisam trazer esse discurso repetidamente, várias e várias vezes. E aí você começa a criar na memória social e no imaginário social que é necessária a checagem das informações. Bom, e para repercutir esse assunto, eu converso agora ao vivo com o professor Paulo Renan, que é especialista em Direito Digital. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente já pincelou um pouquinho ali na reportagem sobre a pesquisa, mas eu acho que é um dado relativamente positivo, porque os brasileiros estão, pelo menos, conscientes de que há o problema e que tem que estar atento o tempo inteiro ao compartilhamento, né, no compartilhamento dessas notícias falsas. Mas fazendo um histórico aqui, eu quero começar sobre a afronta à democracia. A gente pode considerar as fake news como uma afronta e tanta, né, professor? Com certeza, né? Uma das bases da democracia é a participação social e que pode se dar em vários momentos, né? Acompanhando o exercício do poder público ou, enfim, no momento da votação, das eleições. E as pessoas vão se informar, né, por meio da mídia. A gente entende o mundo, a gente conhece o mundo a partir de informações que vêm de outras pessoas. E se essas informações chegarem, né, de forma desordenada, se em vez de um processo de informação a gente for vítima de desinformação, além de impactar em várias outras instâncias da nossa vida, como saúde, educação, com certeza a política e a democracia também podem ser vitimadas. E falando no campo penal, né, quais são as sanções existentes hoje para quem compartilha esse tipo de notícia, que na verdade não é nem notícia, é realmente a desinformação? O conceito, né, de fake news ele tem que ser problematizado porque, às vezes, a informação é até verdadeira, ela só está fora de contexto. Para esses casos mais limítrofes, a gente ainda não tem exatamente um tipo penal. A gente tem espalhados pela legislação e até no Código Penal algumas previsões de crime contra a honra, comunicação falsa de crime, e na legislação eleitoral também tem algumas previsões específicas, mas a gente não tem no nosso ordenamento uma norma mais abrangente. O que é importante para o usuário se atentar e perceber ali que aquilo pode ter um contexto que está sendo manipulado, ou quais as dicas para não cair nessa? Como eu disse, é importante olhar a data. Por exemplo, às vezes é uma informação que era verdadeira há 2 anos ou há 5 anos e agora não é verdadeira. É importante também ficar atento à origem da mensagem, né? Saber, às vezes é uma notícia de um outro país, né? Dá uma olhada se esse país existe, se aquela cidade existe, se o nome da pessoa não é apenas uma piada que você está achando que é verdade. E uma postura simples. Se você acha a notícia mesmo interessante, só repasse se você
se esforçar para confirmar em outros sites, né, em outras fontes. Se você acha que não vale o seu tempo, fica tranquilo que se ela for importante, seus amigos, suas amigas vão receber por outro lugar. Você acha que o Brasil, a gente precisa investir também em campanhas de conscientização? Porque nós temos essas plataformas, essas novidades todas que nós citamos na reportagem, né? O brasileiro não sabe utilizar, ainda está aprendendo a lidar com essa nova tecnologia, digamos assim, que foi potencializada durante a pandemia. No Brasil, assim como em todo o mundo, né, os impactos da sociedade da informação incluem essa dificuldade da gente lidar com as tecnologias digitais. Campanhas como essa, que o CNJ tem feito já desde 2019, e também as preocupações da justiça eleitoral, né, acabam sendo necessárias no curto prazo, e no longo prazo a gente precisa, sim, né, de um chamado letramento, para as pessoas entenderem melhor como funciona a mídia, como funciona a internet, e também, né, bases sobre como funciona a ciência, como funciona a saúde. Acho que a atualização dessa educação acaba sendo uma coisa necessária, mas que leva tempo. E as fake news, elas podem ser letais, né, professor? Com certeza, a gente pode ter problemas individuais, né? A gente tem alguns casos bem conhecidos de pessoas que foram confundidas com outras, porque a informação falsa com a foto daquela pessoa a acusavam de ser uma criminosa e as pessoas, enfim, se deixaram levar pela emoção e agrediram até a morte. E podemos ter também casos, né, de problemas de saúde pública, por exemplo. Né? As questões de quem não acredita na vacina, por exemplo, já tem algumas décadas aí, vem preocupando o mundo todo. Maravilha, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde, viu? Uma ótima tarde a todos. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa campanha do CNJ. Bom, o Conselho Nacional de Justiça realiza neste momento o tuitaço Fake News Não. Desde as 11 horas da manhã, tribunais, órgãos públicos e principalmente a população participam dessa mobilização nacional. Com a hashtag Fake News Não, o tuitaço ele chama atenção para a importância do fortalecimento da democracia e combate ao compartilhamento de mensagens falsas que visam confundir a opinião pública e ameaçar as instituições. Para incentivar o engajamento, o CNJ também disponibilizou em seu portal uma série de postagens com alertas e dicas sobre como identificar uma fake news, checar mensagens e quebrar essa corrente de compartilhamento de mentiras. E você vai ver a seguir no próximo bloco. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral se reúne com presidentes dos TREs do Norte para tratar das eleições gerais. As informações em instantes. Voltamos já. Estamos comemorando 20 anos de TV Justiça. 20 anos de informação e programas cristalinos que visam trazer para a sociedade informações sobre o seu direito de forma clara e objetiva. TV Justiça que venham mais 20 anos, porque nossa sociedade precisa de vocês. Termina hoje, às 11h59 da noite, a janela partidária. O prazo de 30 dias para que deputados federais, estaduais e distritais possam mudar de legenda sem perder o atual mandato. Ocorre sempre 6 meses antes de um pleito. Nas últimas eleições gerais, em 2018, pelo menos 85 deputados trocaram de legenda. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, se reúne durante todo o dia com os presidentes dos tribunais regionais do Nordeste. Durante o encontro, eles vão trocar experiências e fazer ajustes para as eleições deste ano. A repórter Renata Gorga acompanhou o encontro realizado agora pela manhã. Um momento para compartilhar informações. Esta é a ideia do encontro entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e os presidentes dos tribunais regionais eleitorais dos 9 estados da região Nordeste. Na abertura do encontro, o ministro Fachin destacou que a democracia passa por um período turbulento e que quer o auxílio dos gestores para enfrentar os desafios e encontrar soluções. Ele também falou sobre a necessidade de um esforço para combater a violência política de gênero e enfrentar a desinformação. Essa é a segunda reunião entre o ministro Fachin e presidentes dos TREs.
Na semana passada, ele se encontrou com os presidentes dos TREs da região norte. Na próxima semana, será a vez dos presidentes dos tribunais regionais eleitorais do Sudeste. Eleitores das cidades de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, Japaraíba, em Minas Gerais e Agudos do Sul, no Paraná, voltam às urnas neste domingo. A eleição suplementar será realizada para a escolha de novos prefeitos e vice-prefeitos. A lei determina um novo pleito em caso de cassação definitiva dos mandatos por parte da Justiça Eleitoral. A votação será das 7 da manhã às 5 da tarde. Os eleitos no próximo domingo ficarão no cargo até o dia 31 de dezembro de 2024. A Advocacia Geral da União e a Infraero firmaram uma parceria e, pelo acordo, a estatal vai ceder empregados para reforçar o quadro da AGU. O documento foi assinado pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco, e pelo presidente da Infraero, Hélio Paes de Barros Júnior, na sede da AGU em Brasília. A iniciativa deve reforçar o quadro de pessoal técnico da área administrativa da Advocacia Geral, isso porque os servidores da estatal serão realocados no órgão em decorrência das concessões de aeroportos do governo federal. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, destacou a importância da assinatura do documento. A nossa estrutura ela fica absolutamente bem guarnecida com essas pessoas, com esses colegas que vêm integrar os quadros da Advocacia Geral da União. Temos dado o melhor de nós para que possamos trabalhar em conjunto, enxugar a máquina, trazer o princípio da eficiência que está esculpido na Constituição Federal como nossa marca, né? Como nosso lema. E é isso que eu vejo no dia de hoje. De todos aqueles empregados que foram cedidos, muito poucos voltaram. Ou seja, todos foram muito bem colocados nos locais de destino e têm feito um excelente trabalho. Tenho certeza farão um bom serviço em prol da AGU. Com a parceria, a AGU e Infraero se comprometeram a trocar informações, documentos e apoio técnico institucional para garantir a realocação dos empregados, bem como acompanhar e avaliar a execução das ações a serem desenvolvidas. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento até você. Como presidente da Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos e ativista na luta contra a AIDS, Renato da Mata. Eu tive uma grata surpresa, e assim foi uma coisa muito bacana, numa entrevista que nós tivemos em outubro de 2014, né, em que abria a discussão sobre a questão social do INSS e as pessoas soropositivas, né? Isso foi motivo de abertura de uma ampla discussão, né? E que gerou um projeto de lei, né? Ajudou a gerar um projeto de lei e que hoje se tornou a Lei 13.847, né? Que é uma lei que proíbe o INSS de chamar as pessoas soropositivas aposentadas por uma segunda avaliação pericial e possível desaposentação, que é a Lei Renato da Mata, e depois uma outra reportagem também que foi muito bacana, em 14/10/2019. A TV Justiça, meus mais sinceros parabéns pelo seu excelente trabalho e profissionalismo. E vem novidade por aí na tela da TV Justiça a partir da semana que vem. A partir da próxima segunda-feira, o Brasil.jus volta à programação da TV Justiça. O boletim com as principais notícias dos tribunais regionais e estaduais vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, com reprise sempre às 10 da noite. Não perca! Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, um excelente fim de semana a todos vocês. Nos vemos na segunda. Até lá. Tchau, tchau.